Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz. Como é bom poder estarmos juntos aqui nesse tempo de meditação, de edificação, através da palavra de Deus. Antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico dessa manhã, eu gostaria de dar um recado para você. Aproveite esse momento para fazer coisas importantíssimas para a nossa participação e para o nosso canal. Primeiro, fique à vontade para comentar no nosso chat. Dê bom dia, veja quem está aí com você, cumprimente. É um tempo também de nos aproximarmos um pouco. Outra informação importantíssima. Você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal da igreja? Não espere mais. Faça isso agora. Clique aí em se inscrever, se inscreva no nosso canal e assim você terá acesso a todo o conteúdo, não somente dessa lição que você está vendo agora, mas tudo aquilo que será produzido e disponibilizado aqui para você. Outra coisa importante para você fazer é clicar nesse sininho que está aí embaixo do seu vídeo. Ao clicar nesse sino, você será informado de cada produção do canal do nosso YouTube. Todas as notificações chegarão para você no seu celular e você ficará inteirado da programação da nossa igreja. E por último, compartilhe. Você tem nas suas mãos a ferramenta de um evangelista agora. Você pode enviar esse vídeo e todos os outros cursos, palestras, pregações, programas do nosso canal para os seus contatos e assim comunicar a palavra de Deus. Com isso também você estará ajudando o nosso canal a receber mais pessoas, alcançar mais pessoas e melhorar o conteúdo que será disponibilizado para você. Anote e siga essas dicas e aproveite para poder tirar um tempo agora para orar por aquilo que nós iremos aprender na palavra de Deus. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque nós temos o privilégio, ó Deus, de mesmo em tempos de distanciamento, termos acesso à palavra do Senhor. E de uma forma ainda, Deus, que limitada, o contato com alguns dos nossos irmãos. Obrigado a Deus porque isso é privilégio, é bênção do Senhor concedida para o seu povo. E agora, Deus, no tempo que iremos passar juntos aqui, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, ilumine as nossas mentes, quebrante o nosso coração e disponha as nossas mãos para a obra do Senhor. E todo esse tempo que passarmos aqui seja proveitoso para a nossa alma e edificante para a nossa vida. É o que nós oramos, te pedindo e agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como você definiria a sua visão de vida? Quais valores, crença, princípios são o fundamento de tudo que você faz, de tudo que você pensa, de tudo que você sente? A base das coisas define a sua conclusão. Eu lembro quando eu era criança e eu tinha um problema constante quando eu comecei a aprender a vestir as minhas roupas sozinho. Quando eu começava a vestir essas camisas de botão e sempre que eu ia abotoando um botão e outro, quando chegava no final, eu percebia que de alguma forma eu tinha pulado alguma casa. Eu tinha colocado o botão em uma casa errada e a camisa ficava meio torta. Não sei se você já passou por isso, seja uma camisa masculina ou feminina, no caso das meninas, de chegar no final e ver que algum botão foi colocado errado. Até que um dia a minha mãe me deu uma dica de ouro, que eu jamais esqueci. Ela falou comigo: Eduardo,
Comece pelo primeiro botão. Comece pelo botão lá de baixo, não pelo botão de cima. Porque quando você acerta o botão de baixo, não tem como você errar os outros. Mas quando você começa em cima, você pode colocar um na casa errada e chegar no final, concluindo que fez um trabalho todo perdido. Engraçado que essa dica da minha mãe também vale para a nossa vida em muitas áreas. Começar das bases, começar do fundamento é importante. Quando os seus fundamentos estão mal ajustados, toda a sua vida estará mal ajustada. Quando as suas bases não estão sólidas de verdade, toda a sua vida vai parecer oscilar a cada vento de tempestade, a cada problema que você enfrentar. Na parábola que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está concluindo o Sermão do Monte, o que é para os cristãos a introdução da vida na fé que o Senhor Jesus nos deu. O Sermão do Monte é a base para que a nossa vida cristã seja edificada. Aqui o Senhor Jesus apresenta para nós os fundamentos da vida cristã. E é interessante que ao concluir esse sermão, que engloba alguns capítulos iniciais do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus conclui essa mensagem contando essa parábola, nos ensinando sobre o valor dos fundamentos. E também em Lucas, essa parábola é contada com algum ou outro detalhe, mas apontando para as mesmas características. A importância de nós termos fundamentos sólidos para a nossa vida. O Senhor Jesus então conta uma história que para aquelas pessoas parecia comum. Quando nós lemos essa parábola, parece até algo muito simples para nós. As crianças cantam canções sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Mas o que isso significa de verdade? Para a época de Jesus, como as pessoas compreenderam o sentido desse ensino e como isso pode ser aplicado para nós hoje também? Nós começamos a responder essa e outras perguntas ao entender que as edificações do tempo do Senhor Jesus eram um pouco diferentes das nossas hoje. As casas eram mais simples e eram feitas de materiais menos resistentes. Se você se lembrar do texto onde o Senhor Jesus cura um paralítico que é descido do teto para ele por seus amigos, nós vemos que eles escavaram o telhado. E é isso mesmo. As casas na época de Jesus, ali naquela região da Judéia, eram construídas com barro endurecido. Eram frágeis e poderiam ser derrubadas pelas intempéries que aconteciam naquela região. Por isso, o fundamento da casa era a parte mais importante dela. E perceba, o fundamento é aquilo que não aparece, que ninguém vê, mas sustenta toda aquela edificação, toda aquela casa. O que o Senhor Jesus falou ficou muito claro para os seus ouvintes naqueles dias. Porque quando alguém iria construir uma casa, eles tinham duas opções. Um construtor prudente iria escolher um local afastado de qualquer curso de águas, porque em caso de tempestades, e essas tempestades eram imprevisíveis e muito comuns naquela região, não somente os ventos poderiam derrubar aquela casa, a chuva forte poderia também desestruturá-la, mas os rios transbordantes poderiam de fato levar aquela casa, destruí-la completamente, e assim de fato seria grande a sua ruína. Por isso, o prudente construtor iria escolher um local afastado desses rios, sobre uma plataforma, sobre um terreno sólido. Lucas vai nos acrescentar nessa parábola a informação de que o prudente construtor escava até encontrar a rocha sólida onde ele vai colocar o fundamento da sua casa. Ao passo que o construtor insensato não tem esse trabalho, essa preocupação. Às vezes, alguns desses construtores, olhando para a proximidade dos rios, encontravam naqueles lugares uma oportunidade de vida mais tranquila. Construindo uma casa próxima do rio, eles teriam acesso à água limpa, uma vegetação mais favorecida, um clima mais ameno. Contudo,
estariam construindo a sua casa em um lugar de grande risco de ruína. E é sobre esse cenário que o Senhor Jesus está falando. É esse o pano de fundo comum que Jesus está destacando na conclusão do seu Sermão do Monte. Algumas pessoas se esforçavam mais para construir a sua casa em um terreno sólido, afastado dos perigos, e assim a sua casa seria preservada. Ao passo que outras, pensando apenas nos benefícios que poderiam ter imediatamente, sem olhar para o futuro, sem temer as consequências que poderiam se abater sobre eles, faziam o mais fácil, o mais rápido e o mais prazeroso, que era ter uma casa perto das fontes das águas, ainda que isso consistisse em um grande perigo para a sua casa e para toda a sua família. Basicamente, essa é o cenário, é o contexto que Jesus está dizendo aqui na conclusão do Sermão do Monte e nessa parábola. Mas eu acho que você deve ter imaginado que o Senhor Jesus não está concluindo o Sermão do Monte dando instruções de construção. Não é o objetivo de Jesus normatizar as técnicas de engenharia que eu e você vamos usar para construir as nossas casas. Há algo que Jesus quer ensinar com esse exemplo. E o que Jesus ensina com esse exemplo para nós é que nós também podemos ter a mesma visão de mundo, a mesma visão da vida de um construtor ou de outro construtor. Nós podemos ser um construtor prudente ou um construtor insensato da nossa própria vida. E o que Jesus está ensinando aqui é que tudo aquilo que ele acabou de pregar no Sermão do Monte, e essa parábola está sendo contada para os ouvintes do Sermão do Monte, as pessoas que ouviram seus ensinamentos ali naquela região, que tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele acabou de pregar, se não fosse colocado em prática, também não traria os frutos que ele acabou de dizer que traria. Então perceba que ao meditar nessa parábola, nós temos que fazer uma conexão direta com tudo que foi ensinado no Sermão do Monte. E nós podemos nos lembrar de alguma coisa. Antes de dizer que construa sua casa sobre a rocha, nós precisamos nos lembrar, precisamos recordar que essa rocha tem a ver com o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Então, construir a sua casa na rocha, ouvir o que Jesus falou e praticar, significa você se alegrar, muitas vezes, porque está sofrendo. E ter a certeza que o Senhor Jesus te consola. Construir sua casa na rocha, então, significará para mim e para você, que ouvimos esse sermão e cremos nele, colocando-o em prática, muitas vezes, dar a outra face, perdoar, nos humilhar, ter um espírito humilde, ter um coração manso, estarmos dispostos a caminhar mais uma milha. Tudo isso que Jesus falou no Sermão do Monte é o que solidifica, fortalece a base da nossa fé. Um construtor imprudente pode ouvir todas essas palavras, mas se não colocá-las em prática, está colocando a sua vida, a sua casa, o seu futuro sobre grande risco de ruína. Pensa agora sobre você e sobre a sua vida cristã. Se puder, depois desse estudo, dê uma lida no Sermão do Monte, nesses capítulos anteriores ao dessa parábola que acabamos de ler. Medite neles e faça uma avaliação sincera do seu coração. Você tem edificado a sua vida sobre esse sólido fundamento? Essa tem sido a base dos seus pensamentos, da maneira de enxergar o mundo e que motiva as suas decisões? Se não, talvez nós também estejamos construindo a nossa casa sobre areia, sobre um terreno que é confortável, que nos dá uma visão panorâmica das coisas que nós mais gostamos, mas nos coloca sobre o risco terrível da ruína e da destruição. Agora, saber disso, como o próprio Senhor Jesus, não é o suficiente. Nós precisamos colocar em prática. E o que todo esse ensino, então, tem a ver conosco? Nós podemos meditar em algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, nós podemos entender que entre o ouvir e o praticar
existe algo muito importante. Entre o ouvir as palavras de Jesus e nos tornarmos prudentes construtores, existe uma palavra, que é a palavra crer. Nós só colocamos em prática aquilo que nós acreditamos. Simplesmente saber que estamos correndo um risco de alguma ruína, de algum prejuízo, muitas vezes não motiva o nosso coração a fazer aquilo que é certo. Mas quando cremos que a palavra de Jesus, que o ensino de Jesus, que são palavras de vida eterna, são verdadeiras e trazem diferença para a minha vida e para a sua vida, então nós somos motivados, nós somos encorajados a praticar. Eu sei que às vezes nós não queremos perdoar. Nós não queremos andar mais uma milha. Nós nem queríamos ter andado a primeira. Mas quando nós cremos na palavra de Jesus, nós fazemos com alegria, de bom grado, praticamos, porque sabemos que no final nós seremos abençoados. Nós colheremos os frutos dessas preciosas palavras da nossa vida. Então, sonde o seu coração nesse dia. Entre ouvir as palavras e praticar as palavras, existe a palavra crer no seu coração? Você crê naquilo que Jesus tem falado, aquilo que Jesus tem ensinado na sua palavra, que Ele deixou para nós? Esse é o segredo entre o ouvir e o praticar. Outra aplicação importante para a nossa vida, a nossa visão do mundo, a nossa visão da vida, determina as nossas escolhas no presente, mas também determina o nosso resultado no futuro. É a sua visão da vida. Se você olha para essa vida de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então as suas decisões no presente serão motivadas pelo Evangelho de Jesus, serão direcionadas pelo Evangelho de Jesus. E o seu futuro será esse que o Senhor Jesus disse do prudente construtor. As tempestades virão, as lutas virão, e você permanecerá inabalável. Tempo de pandemia, tempo de luto, tempo de dores, de enfermidades. Nós sofremos, nós choramos, mas existe uma rocha sólida sobre a qual você pode se firmar. As tempestades vêm e vão, mas a rocha eterna do Senhor Jesus e das suas palavras permanecem eternamente. Se agarre nisso, se firme nisso. Isso norteará suas decisões no presente, mas também definirá o resultado no futuro. Porque a parábola que o Senhor Jesus conta aqui também fala de um juízo que virá. Não somente das tempestades dessa vida, mas um dia uma tempestade final virá sobre todo o mundo. Quando soar a última trombeta, os céus se abrirão. O Senhor Jesus então voltará. E somente aqueles que edificaram a sua vida sobre a rocha é que estarão firmes e seguros eternamente com Ele e com todos os santos. A sua vida já está firmada nessa rocha. Quem sabe Deus colocou esse vídeo nessa manhã ou nesse dia diante de você para que você tomasse essa decisão. Olhasse para o ensinamento do Senhor Jesus e decidisse a partir de hoje edificar a sua vida sobre o fundamento sólido da palavra de Deus, e não sobre as areias confortáveis daquilo que mais agrada o seu coração. Finalmente, nós temos que concluir que, independente qual seja a sua visão de mundo, independente se você constrói sua casa sobre a rocha ou se você constrói sua casa sobre a areia, independente se você ouve, crê e pratica as palavras de Jesus, ou as ouve, não crê e não pratica, duas coisas então nós podemos esperar: tempestades. A palavra de Deus diz que nós enfrentaremos tempestades nessa vida. Mas aquele que crê na palavra de Deus se lembra de João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós podemos crer nessa promessa e passar por essas dificuldades. E no final, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, sejamos aqueles que construíram sua casa sobre a rocha ou aqueles que construíram sua casa sobre a areia, todos teremos que comparecer diante do Senhor Jesus. Aqueles que creram e viveram confiados nessa palavra
para a vida eterna, aqueles que não creram para a condenação eterna. Parece um cenário atemorizante e de fato deve ser. Nosso coração tem medo, porque nós não podemos viver de maneira tão firme como deveríamos viver. É por isso que essa parábola nos lembra uma mensagem final. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. A rocha que no deserto proveu água para aquele povo. A rocha que é a pedra angular que os construtores rejeitaram. É o Senhor Jesus. E é Ele que firma a nossa vida. O apóstolo Pedro diz que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E todos nós fomos feitos pedras vivas para sermos edificados casa, santuário, habitação de Deus. Você não consegue ser tão firme assim, mas Jesus te dá essa firmeza. Você não consegue ser tão perseverante assim, mas Jesus perseverou até o fim, morreu e ressuscitou e prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde nós somos insuficientes, Ele é suficiente. E essa é a mensagem do Evangelho para você nessa manhã, nesse dia. Creia e confie na obra do Senhor Jesus. Firme-se sobre essa rocha. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele. E o mais, certamente, Ele fará. Que essa mensagem firme o seu coração nessa manhã. Que você possa continuar firme mesmo em meio às tempestades. Na presença e na palavra do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada irmão, cada irmã que pôde participar dessa meditação nessa manhã. Eu te agradeço também por aqueles, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo algum tempo depois, porque de alguma forma eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E tantos outros, ó Deus, no mundo inteiro, não tiveram esse privilégio. Senhor, mas a parábola que acabamos de meditar hoje nos lembra que só ouvir não é suficiente. Só compreender, ó Deus, não traz o resultado que nós necessitamos. É necessário praticar essas palavras. Deus, e nós confessamos como é difícil colocá-las em prática. Como tantas vezes nós queremos construir nossa casa na areia porque é mais confortável mesmo. Porque nós fazemos aquilo que o nosso coração já está inclinado. Por isso, ó Deus, ajude-nos a nossa falta de fé. Que o Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito, ó Deus, solidifique essas palavras no nosso coração e firme os fundamentos da nossa vida nelas para que possamos colocá-las em prática, crendo, ó Deus, alinhando o nosso coração e as nossas decisões, a nossa vida, mesmo nos tempos das mais sombrias tempestades, com a palavra do Senhor. E assim possamos permanecer firmes até aquele dia que nos encontraremos com o Senhor para a alegria eterna, segundo a misericórdia e a graça do Senhor, revelada no Teu Evangelho. Que essa bênção esteja sobre cada um que nos ouve nessa manhã, sobre cada lar, sobre cada família, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.